Boa tarde. Eu vim gravar esse vídeo, mas por causa de algo que aconteceu comigo no final de semana. Eu conversando com algumas pessoas e num determinado momento da conversa eu falei sobre as escolhas que nós fazemos quando vamos reencarnar, né? Que nós escolhemos tudo o que acontece na nossa... E aí foi questionado assim pra mim: mas quem escolhe ser pobre? Aí eu lembrei de uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, e aí, por orientação dos meus mentores, eu resolvi gravar o vídeo falando sobre essa passagem, que é o capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon. É uma passagem muito extensa, então eu resolvi falar somente da parte 8, né, que fala sobre desigualdade das riquezas. A desigualdade das riquezas é um desses problemas que se procura em vão resolver, se não se considera senão a vida atual. A primeira questão que se apresenta é esta: por que todos os homens não são igualmente ricos? Não são por uma razão muito simples. É que nem todos são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem moderados e providentes para conservar. Admitindo-se isso, pergunta-se por que Deus a dá a pessoas incapazes de fazer frutificar para o bem de todos. Aí ainda está uma prova de sabedoria de Deus. Dando ao homem o livre-arbítrio, quis que ele alcançasse por sua própria experiência fazer distinção do mal e do bem, e que a prática do bem fosse o resultado dos seus esforços e da sua própria vontade. Ele não pode conduzir fatalmente nem ao bem nem ao mal, senão seríamos um instrumento passivo e irresponsável como os animais. A fortuna é um meio de nos provar moralmente, mas como, ao mesmo tempo, é um poderoso meio de ação para o progresso. Deus não quer que a riqueza fique muito tempo improdutiva e, por isso, a desloca incessantemente. Cada um deve possuí-la para experimentar serviço dela e provar o uso que dela sabe fazer. Mas como há impossibilidade material de que todos a tenham ao mesmo tempo, que, aliás, se todo mundo a possuísse, ninguém trabalharia e o aprimoramento do globo com isso sofreria. Assim, cada um a possui a seu turno. Quem não a tem hoje já teve ou terá em uma outra existência. E quem a tem agora poderá não tê-la mais amanhã. Há ricos e pobres porque Deus, sendo justo, cada um deve trabalhar a seu turno. A pobreza é para uns a prova de paciência e de resignação. A riqueza para outros é a prova da caridade e da abnegação. O pobre, pois, não tem mais motivo para acusar a providência, nem para invejar os ricos, e os ricos não têm mais do que se glorificar pelo que possuem. Se dela abusam, não será nem com os decretos, nem com as leis santuárias, que se remediará o mal. Momentaneamente, as leis podem mudar o exterior, mas não podem mudar o coração. Por isso, elas não têm senão uma duração temporária, e são sempre seguidas de uma reação mais desenfreada. A fonte do mal está no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda a espécie cessarão por si mesmo quando os homens se regerem pela lei da caridade. O que nós entendemos sobre isso? Deus nos dá a riqueza e a pobreza para nos provar. Se somos ricos e usamos a caridade para ajudar ao próximo, usamos o nosso dinheiro, a nossa sabedoria para multiplicar e ajudar os nossos irmãos necessitados, se a gente percebe que por mais dinheiro, por mais riqueza que tenhamos, isso não vale de nada no reino dos céus, não vale de nada quando nós desencarnarmos, e aprendemos a dividir com o próximo, nós teremos trabalhado bem com a riqueza que Deus nos deu. Se sendo ricos,
nós usarmos somente do orgulho e da avareza, querendo aquilo só pra gente, sem repartir com o próximo ou com o nosso irmão, nós seremos infelizes na nossa missão e não teremos usado bem do presente que Deus nos deu. O mesmo acontece quando somos pobres. Se sendo pobre, nós aprendemos a ter paciência, resignação, aceitar a nossa condição e, através dela, aceitar a providência de Deus, aquilo que nós escolhemos para as nossas vidas, porque o sofrimento é a fonte de evolução. E com todo esse sofrimento, mesmo na miséria, aprendemos a repartir o pouco que temos com o nosso irmão, com o nosso próximo, nós teremos usado bem daquilo que Deus nos ofereceu. Se sendo pobre, ficarmos apenas reclamando, acusando a Deus por injustiça, sentindo que o universo conspira contra a gente e não fizer nada para mudar a situação, nós não teremos feito bom uso da oportunidade que Deus nos deu. Ou seja, hoje se és pobre, já foi rico ou será. Se hoje és rico, saiba aproveitar bem a oportunidade que tem, porque amanhã pode não ser mais. E tudo depende da forma com que encaramos as coisas que acontecem na nossa vida. Se colocamos na cabeça que tudo é uma questão de escolha, que tudo é uma questão de sermos imperfeitos e estarmos aqui para corrigir os nossos erros do passado, com certeza você conseguirá ver as coisas de uma maneira diferente e melhor. Espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima e fiquem com Deus.